E aí, galera, tô aqui mais uma vez conversando com Gilberto Santana, ex-prefeito de Atibaia, e nessa conversa a gente vai. A minha intenção é continuar um pouco aquele papo que a gente teve na primeira vez que eu fiz uma entrevista com ele, só para reforçar para as pessoas que essa não é minha profissão. Eu estou fazendo isso como uma forma de divulgar, conhecer mais a parte interna de pessoas que já estiveram ali com a caneta na mão. E o Gilberto já foi prefeito aqui em Atibaia, num momento diferente, mas tem grande experiência, tem posições fortes. E hoje eu vou tirar algumas dúvidas a mais com ele e ao mesmo tempo também fazer um pedido aí que vai ficar mais pro final aí. Então, assim, começando, eu queria falar assim, Gilberto, muita gente, você tem opiniões ali nas redes sociais e muita gente, eu acho que imagina que você vou ser sincero, que você é petista. Você é petista? Porque vou falar uma coisa, eu também concordo com Fora Temer, mas não sou petista. É difícil explicar isso. Então, eu queria como que é essa questão sua em relação a se você é petista ou não? Bom, primeiramente, fora Temer. Eu acho o seguinte, que os partidos políticos no Brasil, PMDB, PSDB, o PT e outros partidos mais, PTB, etc., eles não têm muita diferença. Pelo menos em termos ideológicos, né? São partidos sociais-democráticos, todos têm a mesma, têm a mesma proposta, né? Todos têm a mesma proposta. Surge lá depois da guerra, tal, aqueles ideais da Europa que chegaram ao Brasil, são esses partidos, não tem uma diferença. Agora, com relação ao governo da Dilma, né? O governo da Dilma, nós tivemos um segundo turno entre ela e o Aécio, que não é. Ninguém ignora isso. Podia ganhar o Aécio, podia ganhar a Dilma. Ganhasse um, ganhasse o outro, eu acho que na minha obrigação é defender, antes de mais nada, a democracia. Defender as eleições. Parece que nesse país aqui, para certas camadas sociais, defender a democracia é ser comunista. E o que eu posso fazer? Esse rótulo, quer dizer, eles não sequer sabem o que é comunismo, sequer sabem o que é democracia. Mas rótulo de comunista, se fala no analfabeto político. Eu acho que quem me chama de comunista porque eu defendo a democracia é um analfabeto político. Então essa é a questão. E por que é importante se defender a democracia? Por várias razões. Uma delas é exatamente a questão econômica. Nos tratados internacionais, os países obrigam a ter regimes democráticos, presidentes eleitos pelo voto. Então, na verdade, eles arrumaram um artifício para derrubar uma presidente da República sem nenhum fundamento jurídico, sem comprovar nenhum crime de responsabilidade. Isso, para mim, é golpe, gente. Aplicar a Constituição é democrático. Mas você aplicar sem fundamento jurídico é golpe de Estado. Mas você é a favor da volta do PT no ou não? Partido for. Eu acho que você ter preconceitos não é um bom negócio. É muito bom para o país. Ele está dizendo o seguinte, que o Brasil, a partir do momento que ele é reconhecido hoje internacionalmente como um país que não tem um presidente eleito democraticamente, é complicado. E isso nós que chegamos pela democracia à 7ª economia do mundo, nós vamos cair para a 15ª, 17ª, 18ª. É isso, não sou eu que estou falando. Isso são as previsões dos economistas do ponto de vista internacional. Então tá, mas assim, então, desculpa, mas só assim, então você não é uma pergunta minha, estou até tentando responder para outras pessoas junto. Você não é petista? Eu já fui do PMDB, eu fui do PMDB. Há 2 ou 3 anos atrás eu fui presidente do PSDB de Atibaia.
Eu nunca pertenci ao PT. Todos conheço de todos os partidos, são meus amigos e converso com eles sem nenhum problema. Mas do PT eu nunca pertenci. Vi nascer o partido, vi nascer. Os meus amigos, a maior parte dos meus amigos na época, quando eu era jovem, foram para o PT? Foram. Eu fui, eu não fui. Né? Eu fiquei no PMDB, eu fui eleito pelo PMDB. Eu fui presidente, volto a repetir, do PSDB. Então, na verdade, eu não tenho nenhum tipo de vínculo. Podia ter, não vejo nenhum problema. Mas nunca tive. Nunca, portanto, fui petista. Entendi. Então, legal. Então, para ficar bem claro para as pessoas que ele não é petista, como eu também não sou petista, né, Gilberto? Então, voltando assim, agora vamos voltar e vamos falar um pouco mais do cenário aqui municipal, né? Vamos falar do cenário municipal. Em relação, como que a gente conversou uma semana atrás, era um cenário, como que você está vendo o cenário de hoje aqui das eleições municipais? Eu vejo com muita surpresa. Porque como é que aconteceram as coisas, na minha visão, evidentemente. Né? Nós temos dois candidatos que, eu não sei por que circunstâncias, um ficou com uma boa parte dos partidos, o outro ficou com a outra boa parte do partido. Então, na verdade, dois candidatos, né? Ou ganha um ou ganha outro. Sem nenhum espaço para mais nada. Mas como toda a regra tem exceção, quando se fecha as coisas na mão, o que acontece? Existe um vão dos dedos que passam muitas coisas. E passou por esse vão dos dedos, uma terceira candidatura, que é a candidatura da Ana Paula. Então eu acho que essa é a grande novidade, e esse crescimento da Ana político na cidade, esse crescimento eleitoral, que a gente não tem uma pesquisa, mas sente a olho pelo feeling, a gente sente o grande crescimento dela. Eu quero dizer, de antecipar, seja qual for o resultado dessas eleições, a grande vitoriosa é a Ana Paula. Independentemente de eu ser simpático a ela, ou vice-versa, de eu votar nela ou não. Eu estou fazendo uma análise fria. A grande vitoriosa é a Ana Paula. Por quê? Porque ela representa os anseios da comunidade atibaiense, ou da maioria da comunidade atibaiense, sem dúvida alguma. Então tá, então aquele pedido inicial que eu ia falar era sobre isso. Você então aqui agora você declara oficialmente então seu apoio à candidatura da Ana Paula. Eu fiz uma análise fria. Agora, eu sou eleitor. Então eu vou falar como eleitor agora, como atibaiano, né? Eu vou dizer o seguinte, eu peço a vocês que votem na Ana Paula, número 33 do PMN. Por quê? Porque eu entendo, na democracia, é assim, a gente vota naquele que a gente entende melhor naquele momento. E eu entendo que nesse momento o melhor é a Ana Paula. Vou votar nela e gostaria de pedir a todos vocês que acompanhassem esse voto, que votassem na Ana Paula, que eu tenho certeza que é a única maneira ou a maneira melhor para se mudar, para se transformar. O desejo de mudança é muito grande, independentemente de estar aqui ou estar acolá, de ser de um partido ou ser do outro. Eu sinto na comunidade esse sentimento de mudança. Nós não podemos continuar com esse modelo, nós não podemos continuar com essa corrupção que existe no país, nós não podemos continuar com essa impunidade, nós não podemos continuar nós temos que viver uma democracia plena. E o primeiro passo, sem dúvida, vamos começar pelo nosso município. O primeiro passo para se restaurar a democracia no país é no município e em Atibaia, é Ana Paula. Tá. Ô Gilberto, fora isso, como que você vê a questão, na verdade falando um pouco em números, assim, o que você vê a questão, você acha que vai ter, nas últimas eleições aqui em Atibaia, se eu não me engano, foram mais ou menos 30 mil pessoas que não compareceram às urnas. E Juna não só não compareceram, mas com votos brancos e nulo. Você vê que hoje há um sentimento que se consiga reverter um pouco isso? Bom, eu acho que toda eleição, se fala aí que vai ter uma abstenção muito grande, que o povo não vai votar, que vai anular voto. Sempre, há 40 anos eu escuto isso antes das eleições.
E sempre acontece a mesma coisa, se repete. Se você tem sempre uma margem de 30% mais ou menos, que não votam, ou anulam, ou votam em branco. Então, na verdade, dos votos válidos são 70%. Se nós temos 100 mil eleitores, temos 70 mil eleitores votando. Tá, esses 70 mil... Aliás, 70 mil votos válidos. E o que você acha assim, ó, vamos tentar ir um pouquinho mais profundo. Não precisa citar nomes, mas em relação aos outros candidatos, você vê que, porque algumas pesquisas que ainda não foram divulgadas dizem que a rejeição deles é grande, né? Uma coisa que a Ana não tem, até porque ela não é tão conhecida politicamente, né? Não exerceu o cargo que foi pelo voto, enfim. Você vê que, você acha que existe algum desses dois outros candidatos a prefeito que o índice de rejeição dele pode ser um fator determinante para ele não conseguir ser o vitorioso? Olha, rejeição todos nós temos, né? Ninguém é unânime, né? E diz que até a unanimidade é burra. Evidentemente que o poder desgasta muito. Então, os dois candidatos que nós temos em Atibaia, os dois candidatos já instalados, eles têm um desgaste natural da sua própria atividade. E nós vivemos um momento político no país em que essa questão das acusações, de se ir ao fórum, do Ministério Público agir, fazer denúncias, né, apresentar denúncia contra os políticos, etc., é uma coisa até certo ponto nova no Brasil, que nós ainda não estamos familiarizados. É claro que tudo isso reflete numa rejeição dos candidatos, né? A Ana Paula, ela não, apesar de toda a participação política dela, toda a vida política que ela teve dentro da administração pública aqui em Atibaia, ela não tem rejeição. Né? É natural que tenha, ou se tiver, é muito pequena. E se tiver algum tipo de rejeição, não é corrupção, ou porque responde processo, etc. Não é isso. Então eu vejo o seguinte, que há a possibilidade sim. Eu acho que no início o crescimento da Ana, eleitoral e político da Ana, foi muito em função da rejeição dos outros candidatos. Mas hoje eu acho que ela superou isso. Ela não é só isso. Ela, através das suas propostas, dos seus discursos, da sua alma, porque é uma candidata que fala com a alma, que é ela mesma, que com acertos e com erro, é uma candidata que fala nos olhos das pessoas. Então é isso, esse foi um crescimento. Agora, uma candidata que há poucos dias da eleição está crescendo como ela está crescendo, é imprevisível. É imprevisível o que vai acontecer. Eu é que pergunto, os outros dois candidatos vão cair e a Ana vai subir? Os outros candidatos vão se manter e a Ana vai subir? Não é? Então, o desfecho dessa eleição aqui, para mim, é absolutamente imprevisível, porém, toda vez que um candidato, às vésperas da eleição, cresce, a tendência dos outros caírem. Então, realmente, você acredita que a Ana tem chances reais de vitória? Eu acredito que ela tenha chances reais de vitória, até porque nada está definido, né? Então, como eu disse, a chance dela... Não está sendo corintianos falando bem do Corinthians. Porque a eleição não é hoje. Se perguntasse hoje, quem ganhar a eleição hoje, eu podia dizer outra coisa. Mas como ela é daqui a 15 dias, mais ou menos, então o que acontece? Eu acho que esse crescimento é imprevisível e poderá levar à vitória, sem dúvida alguma. Aliás, a vida inteira eu participei de eleições e é quase impossível que um candidato que cresce nas vésperas da eleição não ganhe a eleição. É isso aí. Gilberto, então, para finalizar, você pode ficar livre aí, eu fiz algumas perguntas que eu achei que foi bem bacana, para deixar claro que você não é petista, né? Eu também queria fora Temer, sou a favor de novas eleições, por mais que pelo menos ia ter alguma pessoa legitimada ali para exercer o comando do país, por mais que eu também não gostasse do resultado, a gente ia ter que aceitar, né? Porque democracia, no fundo, é isso, é o resultado da urna que tem que mandar. Então, eu queria que você falasse alguma coisa aí
Da sua cabeça mesmo. Não, eu queria te complementar dizendo o seguinte, eu não tenho nada contra o PT, não tenho nada contra o PMDB, PSDB, PTB. Eu tenho algumas contra, eu tenho. Eu não tenho. Algumas posições, né? E algumas pessoas. Convivo, pertencia ao PMDB, pertencia ao PSDB, não tenho nada contra. Né? Contra o partido eu não tenho. Algumas pessoas... como eu. Algumas pessoas... O problema é que os comandantes estão... Alguns petistas, pode ser. Alguns PSDBistas, alguns PMDBistas, sim, pode ser. Né? Mas com relação aos partidos, eu não tenho nada contra. Absolutamente. São necessários, né? Partido é necessário. Eu acho que a diversidade faz parte... Também é necessário. É coerente defender a democracia e não aceitar a pluralidade de ideias. Exatamente, né? também acho. E quem o povo escolher tem que governar, gente, não tem conversa, né? Agora, eu queria dizer também o seguinte, que essa quebra democrática no Brasil agora de 2016 não é muito ruim para o país, como a economia do país. Você vê, hoje você lendo jornais, lendo as revistas, lendo os teóricos, eles dizem que o Brasil vai deixar o BRICS, quer dizer, vai deixar de negociar com a China, que é o maior comprador do Brasil, para negociar com o NAFTA, que é o maior vendedor para o Brasil. Eu acho que a nossa balança de pagamento vai sofrer muito com essa mudança do atual governo do Michel Temer. Essa proposta deles é uma proposta deles. Né? Que não é que eu não concordo, eu acho que isso vai ser desastroso para o país. Esse arroxo que vem aí, né? Essa austeridade que a Merkel da Alemanha sempre fala, então esse novo mundo que está sendo instalado, essa desregulamentação do mundo da sociedade de bem-estar social para uma sociedade de mercado, eu acho que essa transição que o atual governo propõe... Não está sendo bem dialogada. Não, ela vai ser nociva ao povo e vai ser nociva à economia. Vem goela abaixo, não vem com diálogo, né? Já subiu muito o desemprego. Falta diálogo, eu acho. Não, eles fazem isso conscientemente, não é diálogo, eles não têm diálogo. Então, mas é isso que eu acho que falta. Não tem diálogo. Eles vêm com uma proposta pronta e vão impor goela abaixo. Em toda a América Latina vai acontecer, em todo o planeta vai acontecer isso. Certo? E uma terceira coisa que eu ia dizer, que é essa questão do neoliberalismo. Né? Eu acho que essa política neoliberal que favorece as mega empresas, então o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário brasileiro vai estar em muita dificuldade, porque todo mundo vai girar em torno de 25 ou 26 mega empresas. Cada vez mais, menos concentração de capital, de poder. Cada vez mais, menos pessoas vai ter dinheiro, vai ter renda e riqueza. Então vai ter uma grande massa humana desempregada, em situação muito difícil. Então, esse é o mundo que se avizinha dentro da proposta neoliberal. Eu sou contra isso, eu sou, lógico. Então, o que se fala muito hoje? Né? Se bem que a mídia brasileira esconde, ela mente, né? A nossa Rede Globo, etc., eles dão uma versão diferente aos fatos. Mas se você for acompanhar a mídia internacional, eles vão dizer o seguinte, eles estão muito preocupados que nós estamos caminhando para o que eles chamam de barbárie. E é isso nessas eleições. Se a gente tem que começar pelo município, nós temos que lutar contra uma barbárie que se anuncia nesse país. Entendi. É isso aí, então. Mais uma vez eu agradeço. Vou dar a mão aqui pra você. Agradeço mesmo de coração, viu, Gilberto? Porque eu tô ajudando, participando da campanha. E o que eu gosto, assim, é de conversar com pessoas que têm experiência e que não... E é porque alguns, às vezes, até me acham radical para algumas coisas também. E eu sentia aqui, né, nesse tempo que eu tô mais aprofundado com algumas situações... Eu senti que também algumas pessoas veem você muito radical. E aí, quando eu comecei a me aproximar e conversar com você, esse radicalismo todo não é isso que é a verdade. Então, por isso que eu queria, até você me desculpa se eu forcei um pouco nesse negócio de PT ou não, para deixar bem claro para as pessoas que é uma dificuldade que eu também tenho. Se eu não defendo um lado, parece que eu sou obrigado a defender um outro lado, entendeu? E às vezes a gente não é nenhum nem outro, né? Tem um outro caminho ainda que a gente pode seguir, né? Não precisa ser dois caminhos apenas, né? Que é o caso da Ana aqui, que tem 2 candidatos já conhecidos e ela é um terceiro caminho. Então, mais ou menos nesse nível nacional, eu me sinto um pouco assim, tendo
Eu não sou PT, não sou PSDB. Eu estou esperando vir uma nova liderança aí em nível nacional. E que tomara que surja uma nova liderança nacional, que tenha um apoio como nós estamos sentindo aqui em Atibaia, falando de parâmetros numa situação muito menor aqui em Atibaia, mas eu acho que já é um início. E é por isso que eu gosto de fazer parte, gosto muito de conversar com você. E eu achei que foi bem legal o oferecimento, porque já declarou seu apoio para a Ana, já deixou claro para as pessoas uma parte do seu pensamento, para alguns amigos meus que não te conheciam, enfim, apesar que não é difícil não te conhecer quem mora aqui em Atibaia, né? Então, mais uma vez, eu agradeço mesmo de coração e vamos tentar fazer outras depois. Quero arrancar mais informação de você. Eu quero conclamar o povo brasileiro, o povo atibaiense, vamos nos dar as mãos e vamos combater a barbárie que vem vindo, gente. Vamos sofrer muito, nossos filhos, nossos netos vão sofrer demais nesses próximos 15, 20 anos. Nós precisamos, como diz você, né? Nós temos que encontrar saídas. Essa saída, me parece, hoje no Brasil, é a saída eleitoral, é a saída democrática, não há outra. Se não há possibilidade, não adianta chorar agora o leite derramado. Eu acho que nós temos que convocar diretas já, eleições já para presidente da República. É isso mesmo, concordo 100%, Gilberto, nesse ponto, 100%. E só para finalizar, eu vou falar assim, ó, não sou esquerda, não sou direita, ainda não sei o que sou, mas estou tentando descobrir ainda. Na verdade não existe a esquerda e a direita, né? Não existe, isso não existe. Existe aquele que fala com a alma e aquele que fala com o bolso. É verdade. Você escolhe o que você quiser. É isso, eu quero tentar o quanto mais falar com a alma. Então, pessoal, vou terminando por aqui. Obrigado para quem assistiu aí. E um abraço. Até a próxima, hein?